Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender uma coisa fascinante. Qual era, afinal, o papel das mulheres lá na Antiguidade e na Idade Média? E olha, tem muita surpresa pelo caminho. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em mulheres no passado, o que vem à cabeça? Para muita gente, é aquela imagem de submissão, de silêncio, né? Mas será que era só isso mesmo? A história de verdade é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Para começar, vamos pegar um estereótipo que todo mundo conhece, a bruxa. Sabe, aquela figura do mal, com verruga no nariz, fazendo pacto com o diabo. Pois é, essa imagem que tá super forte na nossa cultura é na verdade uma baita distorção da história. E entender a verdade por trás dessa figura já revela muita coisa sobre como as mulheres daquele tempo eram vistas. Então, para a gente entender o que é fato e o que é ficção, a gente precisa ir além desses clichês e investigar como o papel da mulher foi se transformando ao longo da história. Olha só que interessante essa mudança de significado. Na antiguidade, a mulher que conhecia de ervas, de cura, de espiritualidade, ela era respeitadíssima, era uma conselheira, uma curandeira procurada até por reis. Agora, avança o tempo para a Idade Média e essa mesma mulher, com esse mesmo conhecimento, passa a ser vista como uma ameaça. A independência e o saber viraram motivo de perseguição. Basicamente, qualquer mulher que saísse da linha corria o risco de ser chamada de bruxa. Ok, então vamos voltar mais ainda no tempo, lá para o mundo antigo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: não existia a mulher da antiguidade. A experiência feminina variava demais, dependendo de onde se nascia. E essa comparação aqui é chocante. De um lado, o Egito. Lá, as mulheres tinham uma autonomia incrível para a época. Elas podiam ter terras, tocar negócios e, pasmem, até governar. Hatshepsut, uma faraó poderosíssima, está aí para provar. O casamento era visto como uma parceria. Agora, do outro lado do Mediterrâneo, na democrática Atenas, a história é completamente diferente. A mulher era, por lei, uma propriedade. Primeiro do pai, depois do marido. A vida dela era dentro de casa, longe de qualquer decisão política ou pública. E o mais louco é que nem precisa sair da Grécia para ver essas diferenças enormes. Pega Atenas e Esparta. Em Atenas, a mulher ideal era aquela que ninguém via nem ouvia, focada só na casa. Já em Esparta, que era uma sociedade totalmente militar, a lógica era outra. As mulheres recebiam educação formal, praticavam esportes, ficavam fortes, podiam ter propriedades. Por quê? Simples, porque o Estado precisava que elas gerassem guerreiros fortes. Duas cidades vizinhas, dois universos totalmente distintos para as mulheres. Agora, vamos para Roma. Em Roma, a coisa não foi estática, foi mudando com o tempo. No comecinho, na República, o poder do pater familias, o chefe da família, era total. Mas com o passar dos séculos, já no Império, as coisas mudaram. As mulheres foram ganhando mais liberdade, podiam ter suas próprias propriedades e, mesmo sem votar, influenciavam a política por trás dos panos. E tinha casos muito específicos, como o das virgens vestais. Elas eram sacerdotisas super respeitadas, com liberdades e privilégios que eram impensáveis para a maioria das mulheres romanas. Beleza, agora a gente dá um salto no tempo para uma mudança que vai definir os próximos 1000 anos. A ascensão do cristianismo. E o impacto dessa nova religião na vida das mulheres foi gigante e, como a gente vai ver, cheio de contradições. O cristianismo da Idade Média colocou a mulher numa posição complicada. É como se existissem dois modelos opostos. De um lado, Eva, a pecadora original, a que cedeu à tentação e causou a queda da humanidade. Essa imagem era usada para justificar por que a mulher deveria ser submissa. Mas do outro lado, tinha a Virgem Maria, a Mãe de Deus, o símbolo máximo de pureza, de salvação, um ideal quase inatingível. E aí está o grande paradoxo. A mulher era vista, ao mesmo tempo, como a fonte de todo o mal e como o caminho para a redenção. Pensa só, ela carregava o peso do pecado de Eva, mas ao mesmo tempo era cobrada para ser pura como Maria. Essa tensão definiu a vida feminina por séculos. Tá, mas e na prática, no dia a dia, como isso funcionava? Pois é, a realidade da Idade Média era bem mais variada do que aquele estereótipo da donzela em perigo. Tudo dependia basicamente da classe social. Se fosse uma nobre, ela podia acabar gerenciando um feudo inteiro, cuidando das finanças, da defesa, tudo isso enquanto o marido estava na guerra. Se fosse uma camponesa, ela era a base da economia. Trabalhava no campo de igual para igual com os homens, além de cuidar da casa. E nas cidades, as mulheres também estavam lá, como artesãs, comerciantes, donas de taverna, tocando seus próprios negócios. E essa história aqui é sensacional para a gente parar de projetar o nosso mundo no passado.
Uma vez, uma historiadora elogiou Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média, dizendo algo como: "Nossa, que mulher!", numa época em que as mulheres só pensavam em ter filhos. E a resposta de outra historiadora foi genial. Bom, talvez ela tenha pensado nisso. Afinal, ela teve 10 filhos. Isso mostra que essa ideia de que uma mulher poderosa não pode ser mãe ou que uma coisa anula a outra é uma coisa da nossa cabeça, não da realidade daquela época. E claro, sempre tem aquelas figuras que quebram completamente o molde. Joana d'Arc é o exemplo mais famoso. Uma garota camponesa que não sabia ler nem escrever, convenceu um rei, liderou um exército e mudou a história de uma nação. É óbvio que casos como o dela eram uma exceção, mas uma exceção que prova que mesmo nas sociedades mais rígidas, o impossível, às vezes, acontecia. Outro caminho que surgiu foi o convento. E não era só um lugar de reza, não. Para muitas mulheres, era uma chance de escapar de um casamento arranjado, de ter acesso à educação e até ao poder. Mulheres como Hildegarda de Bingen se tornaram escritoras, cientistas, compositoras, mas a história não é uma linha reta de progresso. No final da Idade Média, começaram a resgatar o antigo direito romano, e essa lei reforçava o poder do homem na família, o que acabou tirando de volta algumas das liberdades que as mulheres tinham conquistado. Então, chegando ao final dessa nossa viagem, o que fica? Fica claro que a história das mulheres não é uma historinha simples, de só opressão ou só progresso. A grande lição aqui é que a condição feminina nunca foi uma coisa só. Ela sempre mudou, dependendo da cultura, da religião, da economia, de tudo. Ser mulher no Egito era uma coisa, em Atenas era outra completamente diferente. A vida de uma abadesa medieval não tinha nada a ver com a de uma camponesa. É uma história cheia de idas e vindas, de direitos ganhos e depois perdidos. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. Quando a gente olha para os debates de hoje, sobre igualdade, sobre papéis de gênero, sobre o que a sociedade espera das mulheres, quanto desse passado todo, desses paradoxos e legados ainda ecoa por aqui? Porque no fim das contas, a história nunca fica totalmente no passado, né?